6 descobertas arqueológicas recentes que reescrevem e humanizam o mundo bíblico. A terra onde os textos que hoje conhecemos como Bíblia foram escritos continua a devolver, peça por peça, imagens mais ricas e contraditórias do passado. Nos últimos anos, escavações e análises científicas têm trazido à luz objetos minúsculos, um fiapo de tecido, um pingente de alguns milímetros, ao lado de estruturas monumentais ou vestígios inesperados no fundo do mar. Juntas, essas descobertas não confirmam automaticamente as narrativas bíblicas. Elas ampliam nosso entendimento sobre comércio, tecnologia, símbolos de status, conflitos e práticas religiosas nas sociedades do Antigo e do início do período bizantino. Abaixo, 6 achados recentes ou recém-analisados que merecem atenção. 1. O fiapo escarlate, 3.800 anos e a cor da autoridade. Em 2024, pesquisadores anunciaram que um pequeno fragmento têxtil encontrado na chamada Cave of Skulls, Caverna das Cabeças, no deserto da Judéia, continha um corante produzido por cochonilhas, kermes vermelho, o mesmo ingrediente que a literatura antiga descreve como a tola at-hashani, a vermelha fera ou vermelho escarlate, mencionado em textos bíblicos. Radiocarbonos colocam o fragmento na Idade do Bronze Médio, c. 1950-1767 a.C., tornando-o uma das evidências mais antigas conhecidas do uso desse corante na região. A identificação foi feita por análises químicas modernas, HPLC e outros métodos de identificação molecular, e confirma que já havia, há quase 4 milênios, conhecimento técnico sofisticado de tingimento, e por extensão, redes de comércio que podiam prover matérias-primas raras. Por que isso importa? Na antiguidade, cores como o azul, tequelet, o púrpura, argamã e o escarlate eram sinais de prestígio, muitas vezes associados a vestes sacerdotais, cerimônias ou elites. Encontrar um tecido tingido com kermes em um contexto do Bronze Médio abre 2 pistas. 1. A tecnologia e a estética já existiam muito antes das grandes narrativas israelitas. 2. Havia trocas de conhecimento ou mercadorias em longas rotas mediterrâneas. As árvores hospedeiras de kermes não são nativas de todas as regiões, indicando circulação de materiais ou produtos acabados. Em termos práticos, esse minúsculo fragmento humaniza o passado. Lembra-nos que os atores antigos gostavam de cor e status tanto quanto nós. Limitações. O fragmento é minúsculo e sua proveniência exata, se tecido local tingido ali ou importado, ainda é debatida. Interpretações grandiosas sobre sacerdotes ou rituais exigem mais contexto. 2. O pingente microscópico de Ofel, um sinal de presença fenícia em Jerusalém. Em 2024, voltou a ganhar atenção um artefato incrivelmente pequeno, um pingente em electrum, liga natural de ouro e prata, de cerca de 4x2 milímetros, encontrado nas escavações do Ofel, a área ao sul do Monte do Templo, e atribuído por alguns a um estilo fenício do século X a.C. Por ser minúsculo, a peça ganhou manchetes. O menor grande sinal de contatos fenícios em Jerusalém nos tempos tradicionais de Davi e Salomão. Pesquisadores apontam que o estilo lembra a joalheria conhecida em contextos fenícios, o que sugere intercâmbio cultural e comercial entre Jerusalém e regiões costeiras mediterrâneas. Por que é relevante? A presença de elementos fenícios em contextos urbanísticos de Jerusalém amplia a noção de que a cidade não era uma ilha cultural, mas parte de redes regionais. Em termos de leitura bíblica, a evidência material reforça hipóteses de que relações políticas e econômicas, casamentos dinásticos, comércio de luxo, empréstimos artísticos, entre elites de Jerusalém e cidades fenícias existiram, algo já sugerido por textos que mencionam Irã de Tiro colaborando na construção de obras em Jerusalém.
mas um pingente não prova eventos literários. É um ponto a mais num mosaico. Observação crítica. A atribuição cronológica e cultural de objetos pequenos exige contexto estratigráfico claro. Debates metodológicos e interpretações rivalizam entre arqueólogos. 3. O fosso monumental e a reconfiguração da topografia de Jerusalém. As escavações conhecidas como Givati Parking Lot, Wadi Hilwe, produziram nos últimos anos uma série de achados que reescrevem a geografia defensiva da Jerusalém bíblica. Entre eles, a descoberta de um grande fosso, Moat, datado por amostras e datação como pertencente à Idade do Ferro, interpretado como uma fortificação que dividia parte da cidade e protegia o complexo palaciano templo. Pesquisadores da Tel Aviv University e da Israel Antiquities Authority sugeriram que essa obra monumental funcionou como uma característica defensiva importante, alterando nossa visão de como a cidade se expandiu e se estruturou nos séculos do Primeiro Templo. Impacto historiográfico. A descoberta do fosso mostra planejamento urbano sofisticado e preocupações defensivas que dialogam com descrições textuais de fortificações e conflitos. Mais ainda, a presença de um edifício monumental, o chamado Building 100, e outros achados no setor reforçam a ideia de que Jerusalém, no final do primeiro milênio antes de Cristo, abrigava centros administrativos e elites com capacidade para obras de grande escala. Isso alinha-se com modelos arqueológicos que argumentam a favor de uma capital relativamente complexa nos séculos IX, VII a.C. Ainda que as interpretações sobre quão grande central forem variadas entre escolas de arqueologia, política e arqueologia, escavações no coração de Jerusalém são frequentemente politizadas. O próprio projeto do Givati Parking Lot tem sido discutido em termos de controle de patrimônio e narrativas identitárias. Isso significa que interpretações públicas das descobertas às vezes se misturam com agendas contemporâneas. Historiadores e arqueólogos precisam separar dados estratigráficos de leituras retóricas. 4. As espadas preservadas do deserto da Judéia, vestígios de conflito e mobilidade. Uma câmara no deserto junto ao Mar Morto rendeu, em descobertas publicadas nos últimos anos, 4 espadas romanas extraordinariamente preservadas, com partes de bainha, cabos de madeira e elementos orgânicos, datadas de cerca de 1.900 anos atrás, possivelmente ligadas às revoltas judaicas contra Roma no século II n.C., evocando, por exemplo, as guerras de Bar Kokhba. O clima seco e as condições de conservação das cavernas permitiram a preservação de madeira e couro, algo raro para armamentos antigos. Essas armas ajudam a contar a história material de conflitos, movimentos de tropas e a rede de circulação de equipamento militar romano que alcançava províncias longínquas. Significado. Além do óbvio interesse militar, as espadas são pistas sobre quem usava tais objetos, soldados romanos, mercenários, partisãs locais, e sobre como bens metálicos e orgânicos circulavam. Em termos mais amplos, testes de proveniência, metalúrgicos, dendrocronologia nas partes de madeira, análises isotópicas, podem ligar esses objetos a oficinas europeias ou mediterrâneas e mostrar como o Império materializava presença nas províncias. Como sempre, interpretações cautelosas são necessárias. Esconder armamento numa caverna pode indicar fuga, depósito ritual, saque ou armazenamento para revoltas futuras. Cada hipótese exige contexto arqueológico e histórico complementar. 5. Um jardim sob o Santo Sepulcro, pistas sobre paisagens e cultos cristãos antigos. Escavações e análises das camadas sob e ao redor da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém,
identificaram evidências que sugerem a presença de um jardim junto ao local tradicional da crucificação e sepultamento. Uma descoberta que dialoga com tradições textuais e litúrgicas, além de oferecer contexto físico para a memória cristã primitiva. Achados de estratigrafia, restos de pavimentação e materiais de jardim, restos botânicos, sugerem que a topografia e o uso do espaço naquela área mudaram ao longo dos séculos, incluindo fases do período romano tardio e bizantino, quando práticas litúrgicas e peregrinações solidificaram a memória do local. Por que importa? Locais de memória, lieu de mémoire, como o Santo Sepulcro são camadas, memória textual, práticas litúrgicas, arquitetura e paisagem se sobrepõem. Demonstrar fisicamente a presença de um jardim ou espaço externo associado ao culto primitivo ajuda a entender como peregrinações e rituais cristãos se enraizaram no espaço urbano de Jerusalém e como autoridades e comunidades adaptaram estruturas preexistentes para atender à devoção. Ainda mais, essas descobertas ajudam a separar tradição literária de prática arqueológica, ou a mostrar onde elas convergem. Limitações. Escavações em sítios sagrados são delicadas, tanto técnica quanto politicamente, e o trabalho arqueológico costuma ser parcial. Interpretações cerebrinas requerem comparação com textos e outras evidências. 6. Navios e cerâmica, náutica antiga e redes comerciais no litoral de Israel. A arqueologia subaquática tem se mostrado surpreendentemente produtiva. Em relatórios recentes, publicados em periódicos especializados e cobertos pela imprensa, equipes identificaram embarcações ou seus cargueiros datáveis à Idade do Ferro, primeiros séculos do primeiro milênio a.C., na costa de Dor e Alhures, com restos de ânforas, cerâmica e carga que apontam para comércio marítimo contínuo entre cidades costeiras, ilhas e o levante continental. As chegas subaquáticas desse tipo forçam uma revisão da ideia de que o comércio marítimo sob os reinos bíblicos teria sido limitado. Na verdade, há evidências de transporte marítimo ativo e de longas rotas comerciais já nos séculos associados, pela arqueologia, às narrativas do Antigo Testamento. Implicações. Além de confirmar a existência de rotas e redes, restos de cargas, como jarros, cerâmica especializada e materiais exóticos, revelam gostos, padrões de consumo e integração econômica regional. Para as ciências bíblicas, isso ressalta que as elites que aparecem nos relatos possuíam e dependiam de uma economia de trocas, que incluía o mar como eixo vital, não apenas a terra interior. Linhas comuns, ressalvas metodológicas e o que essas descobertas nos ensinam. Objetos mínimos, grandes histórias. Fragmentos, tecido, pingente, demonstram que achados de pequena escala podem ter enorme impacto interpretativo. Eles requerem análises laboratoriais sofisticadas, química orgânica, análise de traços, datação por radiocarbono e interligação com contexto arqueológico e histórico. Rede de trocas e circulação. Seja o corante Kermes, seja o estilo fenício do pingente, seja as ofertas marítimas, há um tema recorrente. As sociedades da região estavam integradas em redes de longa distância. Isso complica leituras que supõem um levante isolado e autárquico, urbanismo e poder. Estruturas monumentais, como o fosso do Givati Parking Lot, mostram planejamento urbano e preocupações defensivas que refletem centralização política e recursos administrativos. Não é um selo de Salomão, mas uma pista material sobre capacidade estatal, elite, conservação e viés de sobrevivência. O que chega até nós depende de climatologia, das práticas de descarte, depósitos em cavernas, por exemplo, do acaso e da ação humana moderna, saque e construção. O espaço arqueológico é sempre uma amostra truncada do passado, política e arqueologia.
Em áreas sensíveis, interpretações públicas de achados podem ser instrumentalizadas por agendas contemporâneas. Isso exige cuidado, separar o dado técnico, material, estratigrafia, datação, do seu uso retórico. Falsificações e prudência científica. A ciência arqueológica não é imune a erros e fraudes. Incidentes de peças com inscrições inautênticas, e.g., um fragmento com inscrição persa que se revelou não autêntico. Lembram que cada descoberta exige validação, revisão por pares e, muitas vezes, remediação institucional. A vigilância metodológica é tão importante quanto a excitação de uma nova peça. O que mais podemos e devemos perguntar daqui em diante? Para o fiapo escarlate, o tecido foi tingido localmente ou importado? Novas análises isotópicas ou estudos de fibras poderão esclarecer cadeia de produção e comércio. Para o pingente do Ophel, existem outros achados fenícios no mesmo estrato que possam compor um conjunto cultural? A replicação de contextos é a chave para fortalecer a hipótese de presença fenícia. Para o fosso, Moat, como se relaciona com textos sobre defesa de Jerusalém e com outras fortificações contemporâneas na região? Datações finas por radiocarbono ajudarão a ordenar fases de construção e uso. Para as espadas e navios, análise de proveniência, isótopos, metalurgia e registro comparativo com outros sítios navais pode mapear rotas e oficinas e, de modo crucial, humanizar quem eram os atores em movimento. Entre o detalhe e o quadro amplo, as 6 histórias acima, de um fio de tecido vermelho a grandes fossos defensivos, de objetos fenícios microscópicos a navios perdidos e espadas escondidas em cavernas, compõem um retrato plural do mundo antigo. A arqueologia contemporânea, equipada com laboratórios, imagens digitais 3D, prospecção subaquática e protocolos cada vez mais transparentes, dá-nos ferramentas para ler o passado com riqueza e cautela. Nenhuma descoberta por si só resolve as grandes questões sobre textos sagrados. Juntas, porém, elas nos permitem mapear redes de comércio, preferências estéticas, práticas rituais, capacidades estatais e as vidas cotidianas de homens, mulheres e crianças que viveram, amaram, lutaram e tingiram roupas há milhares de anos.